Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Despertar. Hoje trago para vocês mais um estudo muito especial que tem como título Thoth e os Irmãos das Estrelas, a memória cósmica da humanidade. Vamos ao estudo. A história de Thoth, o Atlante. Eu, Thoth, o Atlante, mestre dos mistérios, guardião dos registros, rei poderoso, mago, vivendo de geração em geração, estando prestes a passar para os salões de a mente, estabelecidos para a orientação daqueles que estão por vir depois. Estes registros da poderosa sabedoria da grande Atlântida. Na grande cidade de Ker, na ilha de Undal, em um tempo muito longe no passado, eu comecei esta minha encarnação. Quem foi Thoth, segundo a tradição antiga? Thoth é descrito nas tradições atlante, egípcia e hermética como um grande iniciado e mestre da sabedoria, guardião das leis universais, instrutor da humanidade após a queda de Atlântida, aquele que não nasceu como os homens comuns. Então aqui, pessoal, segundo essas tradições, Thoth não é apresentado apenas como uma figura histórica ou mitológica, mas como um princípio vivo da sabedoria universal, manifestado em forma de consciência elevada. Assim, Thoth não pertence ao passado, ele se manifesta sempre que o conhecimento sagrado é relembrado. Sempre que um ser humano rompe o véu do esquecimento e escolhe viver segundo a verdade, a harmonia e a unidade. Thoth é a origem estelar da consciência. Segundo os ensinamentos atribuídos a Thoth, a humanidade não se originou apenas na Terra. A consciência humana foi semeada e orientada por inteligências cósmicas. Esses seres são chamados hoje de Irmãos das Estrelas, mas antigamente eram vistos como deuses, anjos, vigilantes, mestres do céu. Esses seres não eram adorados, mas reconhecidos como irmãos mais antigos na jornada da consciência. Quando o homem lembrar quem é, reconhecerá seus irmãos no céu sem temor. Ensinamento atribuído a Thoth. Aqui, pessoal, Thoth ensina que esses seres nunca buscaram ser adorados, mas reconhecidos como irmãos mais antigos na jornada da consciência. Eles representam o futuro da humanidade, assim como a humanidade representa o futuro de formas de vida ainda mais jovens no cosmos. Quando o ser humano se recorda de sua verdadeira identidade como expressão da fonte criadora, o céu deixa de ser estranho e o universo deixa de ser hostil. A verdadeira missão de Thoth na Terra. Ele veio para lembrar a humanidade de três verdades centrais. A primeira delas, a unidade de tudo.
Não existe separação entre homem, terra, estrelas, universo e fonte criadora. Tudo é uma única consciência se experimentando em níveis diferentes. Princípio do mentalismo: o todo é mente, o universo é mental. Então aqui possamos ter a seguinte reflexão, de que tudo que existe é expressão de uma única consciência primordial, experimentando a si mesma em diferentes níveis de densidade e percepção. A separação é apenas um efeito da percepção limitada, não da realidade essencial. Evolução pela vibração. A diferença entre humanos e irmãos das estrelas não é genética, é vibracional. Eles estão em uma faixa de consciência mais elevada. Aqui entra diretamente o princípio da vibração. Quanto mais elevada a vibração, mais sutil a realidade acessada. O fim do medo. Tote afirma que o medo foi implantado para controlar. O esquecimento da origem cósmica mantém a humanidade presa. A libertação começa quando o homem reconhece seu parentesco estelar. E diante disso, temos a seguinte questão: por que os irmãos das estrelas foram transformados em ameaça? O conhecimento foi fragmentado. Sacerdócios tomaram o lugar da sabedoria. Os irmãos das estrelas passaram de mestres a deuses irados, depois a demônios ou invasores. Isso criou uma narrativa de medo, exatamente o oposto do que Tote ensinava. Onde há medo, não há contato consciente. Onde há ignorância, há manipulação. Nesta parte, pessoal, nos leva a uma profunda reflexão de que quando o ser humano se vê como isolado no universo, pequeno e separado da fonte, torna-se facilmente governável pelo medo. O esquecimento da própria origem gera dependência, submissão e a necessidade de intermediários entre o homem e o sagrado. Assim, criou-se uma narrativa baseada no medo, exatamente o oposto do que Tote ensinava, pois onde há medo, não há contato consciente, e onde há ignorância, a manipulação encontra terreno fértil. E reconhecer os irmãos das estrelas não como deuses ou ameaças, mas como consciências irmãs em estágios mais avançados da jornada evolutiva. Isso dissolve o medo e restaura a fraternidade cósmica. O contato verdadeiro nasce da igualdade espiritual, não da idolatria, nem da submissão. Conclusão: sabedoria das estrelas. Os ensinamentos de Tote revelam uma verdade essencial. A humanidade nunca esteve separada do cosmos. O que houve foi um esquecimento progressivo de sua origem, de sua natureza vibracional e de sua filiação direta à fonte criadora.
os chamados Irmãos das Estrelas não representam uma ameaça, nem uma salvação externa, mas sim o espelho do que a humanidade está destinada a se tornar um dia. Vós não sois filhos da terra apenas, sois filhos das estrelas que esqueceram o céu. Tote, o Atlante. Que a centelha da fonte criadora desperte em teu ser, iluminando teus passos com amor, verdade e unidade. Na consciência do seguimos em gratidão.